O Sukuna finalmente tomou um banho, galera, mas esse banho é o de sangue. E com esse despertar para suprimir o Megumi, ele também se empolga em estraçalhar a cabeça de um cara. É meio pesado dizer assim, mas foi o que o rei de Jujutsu fez. O Sukuna tá realmente massacrando geral. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, acabou a brincadeira, porque esse banho de Sukuna nem passou pelas minhas ideias que era sobre isso, um banho de sangue. Mas não é nem de se achar estranho, porque além de estarmos falando de um demônio, também estamos falando do Sukuna. E essa coisa toda que o cara fez foi justamente por conta que o Megumi estava fazendo em seu corpo, emergindo a sua energia, que de certa forma comprimindo o do Sukuna. E o rei das maldições já sabia que isso ia rolar, e não é à toa que ele já estava com um banho de sangue preparado, para mergulhar na pura maldade, para fazer o Megumi se perder. Que esse requisito é basicamente o seguinte: se banhar é óbvio, para que assim ele possa não acabar com o Megumi, mas fazer com que a existência dele diminua. E o tempo que ele passou nesse puro sangue, a alma do Megumi foi aprofundada. É só imaginarem o poço, galera. E quanto mais fundo for, mais longe fica a saída, que no caso é isso que aconteceu com o Megumi. Ele está dentro do Sukuna, só que em um canto bem mais aprofundado. Um lugar da consciência do cara, só que com a existência dele muito mais fraca, vamos dizer assim. Só que o interessante também é como esse banho foi preparado, que cara, incrível e nojento também. Porque vai vendo, nesse banho as coisas funcionam meio que de certa forma, em que a ferramenta passa por este processo e assim se torna uma ferramenta amaldiçoada. E nessa água, ou melhor, sangue, eles usaram demônios, e essas maldições foram exprimidas para que virasse esse lindo banho vermelho. E a pergunta é como foi feito isso? Bom, para utilizar os espíritos amaldiçoados foi uma coisa meio que nova, porque dito pela própria pessoa no mangá de Jujutsu Kaisen, que não imaginava que era possível usar maldições para isso, já que este ritual era feito para transformar objetos valiosos, como a herança de família. E nesse banho, galera, era exprimido venenos de certas criaturas, que assim acontecia como a gente já falou, de uma ferramenta se tornar amaldiçoada. Mas agora com Sukuna é diferente. Foi uma coisa que utilizaram maldições para isso. A real é que quando elas morrem, elas viram pó, independente de serem cortadas por partes. E com isso foi explicado que prenderam elas com cuidado para dar boa, e depois é congelado o núcleo da cabeça delas com habilidade amaldiçoada, e só aí dessa forma pode cortar essas maldições. E o pior é que o cara fatia e depois filtra o sangue deles do corpo, e com isso faz aquele banho de sangue, que é o que o Sukuna utilizou como método para fazer a existência do carinho do dono do corpo se afundar. E assim perdeu o corpo, ficando o rei das maldições mais como no controle. Só que um fato impressionante de se notar nisso é uma questão: por que o Sukuna não consegue só renascer de vez? Obviamente faltam os 5 dedos, mas vejam só, é justamente por isso que o cara precisou desse banhaço. Só que para ele conseguir acabar mesmo com o Megumi, ele vai atrás do receptáculo da Yurozo, que no caso a irmã do cara. A gente percebe que isso vai fazer o Megumi realmente perder as esperanças. Só que olhem só o caso do Sukuna com o Momoshiki. Do caso da obra em si do Kishimoto, é que o Otsutsuki, vamos pegar o caso em geral, eles só renascem de verdade no corpo do receptáculo quando completa 100% dos seus dados. E já no caso do Sukuna, ele passou energia pro Megumi, só que só dos 15 dedos, ou seja, 15 dedos equivale a 75% do Sukuna. Vamos pôr em escala assim, galera. Por exemplo, cada dedo é 5% do poder dele recuperado. E vale ressaltar que ele até fala nos spoilers de Jujutsu anterior sobre a porcentagem da sua força, que ele estava com medo de cair abaixo de 10%. E que por conta dele só estar com 15 dedos dentro do Megumi, a pergunta que fica é: se o Sukuna conseguir esses 5 dedos, ele também toma de vez o corpo do Megumi? Bom, eu acredito que sim, porque vamos pensar só um pouquinho. Com isso ele estaria com o total poder e com as forças dele muito superior, galera. E aí, quem vocês acham que venceria nesse combate de suprimir o outro? É óbvio que seria o Sukuna, mas também tem um lado que eu acredito que o Megumi não irá morrer. Ou é o que eu espero, porque esse cara tem potencial para fazer mais coisas na obra de Jujutsu Kaisen. E olha o Sukuna usando ele agora para demonstrar isso. E o melhor é que tem uma parte que, sério, foi uma batalha tão boa e tão curta que foi que o Sukuna chegou no local em que o Ryu estava. E o cara ficou no caminho do reizão de Jujutsu. E o Sukuna pergunta pra ele: e aí, qual foi? Não vai sair da frente? E galera, mal sabia ele que era 1 segundo e 2 cortes, a cabeça dele seria estraçalhada. Só que antes disso, vejam só, o Sukuna atacou ele, porém não fez nada. E como humilde que o Sukuna é, ele vai e pede desculpas.
o que no próximo ataque ele não iria pegar leve. E assim que ele diz isso, o maluco parte com a velocidade do capiroto pra cima do Ryu, que dá um golpe final nele. Sério, absurdo essa parte. O cara morreu e nem tempo teve de pensar. E no caso, antes ele até formulou um ataque ali, mas com a energia da granita que deu ruim também pro lado dele. Mas nessa batalha dá pra gente perceber uma coisa interessante, que é sobre o Itadori e o Ryu, em que a resistência física do Itadori é de um monstro, galera. Porque imaginem só, ele foi atacado pelo Cleaver e continuou indo pra cima do Sukuna. Mas tem um porquê disso ter sido possível. Porque o Megumi estava suprimindo o poder do Sukuna quando estava atacando os seus amigos. Só que aí que está, não era tanta energia assim, é como eu falei, galera. O cara segurava apenas alguns porcentos do poder do Sukuna. Não, na verdade o cara foi bem mais que isso, né? Porque vejam bem, se cada dedo é 5% levando em conta a tabela dessa, e o Sukuna na batalha contra o Itadori disse que esperava que o Megumi não suprimisse tanto sua energia para que ela não caísse a menos de 10%, ou seja, o Megumi estava segurando dos 75%, tipo 50% do poder dele, sobrando no total de 25%, que foi a força que ele utilizou contra o Itadori e junto a Maki. Pra vocês verem, galera, o quão forte é esse cara. Mas isso é levando em conta a energia amaldiçoada dele, em porcentagem para podermos saber como e quanta energia o Megumi estava segurando. Então, se este é o caso, o moleque estava realmente quase à beira de pôr Sukuna no lugar dele. Só que é aí que entra o banho. Porém, o próprio Sukuna disse que o Megumi não tinha ido pro fundo interior dele ainda. Então o cara tá tipo conseguindo suprimir uma boa parte dele ainda. E justamente com essa questão que o Sukuna precisa dar um fim na irmã do cara, pra ver se ele desiste de uma vez da vida dele. Galera, esse Sukuna é fogo. O cara é impiedoso e só sabe causar o caos. Mas pra gente é ótimo isso, porque esse capítulo de Jujutsu Kaisen, mangá 216, foi mais um dos melhores que vimos. O que ainda teremos tipo Jujutsu Kaisen 217, que vai rolar mais coisas nessa batalha. E sério, não tem como não ficar hypado com isso, porque só melhora cada vez mais. E o Yuji Itadori vai se encontrar com Sukuna, de volta. Mas dessa vez o moleque vai apanhar ainda mais. Tudo bem que ele despertou lá os seus poderzão, mas eu acho que ele ainda vai apanhar bastante. Porque isso não muda o fato de que ele vai levar uma surra. Mas também acredito que o moleque irá despertar mais algum poder apelão. Porque o bicho demorou 10 segundos pra acabar com um dos caras mais fortes do campo do abate. Que no caso o Sukuna fez esse grande feito. E imagina o Itadori tendo que enfrentar ele em um nível desse, a mais dessa forma. Então tem toda essa questão a ser levada em conta sobre a força dele. Antes e agora em que o Megumi está tentando lutar por dentro. Porém está mais fraco. Já no caso do Sukuna só tem a melhorar. O Itadori então, galera, também tá nessa que irá despertar um novo poder das divindades, ou até uma expansão de domínio. Cara, esse eu tenho certeza que geral quer ver. Porque sério, não tem como não esperar o despertar final de Yuji Itadori. O cara será o deus demônio em Jujutsu Kaisen. Mas é fato de que até chegar a este ponto ele vai mais apanhar do que ganhar. Será o Sukuna batendo e ele apanhando. Porque o verdadeiro rei dos demônios em Jujutsu Kaisen está para renascer. E vocês podem ter certeza que quando isso rolar, terão que ter personagens como Satoru Gojo, por exemplo, para bater de frente com um adversário de alto nível como Sukuna, que nem liberou total os poderes dele e já está em escala absurda de poder. O estranho pensar, galera, é que o Itadori vai alcançar esse cara. Tô até vendo o Sukuna se arrependendo de não ter pego o corpo do Itadori. Por exemplo, arranjado uma outra forma de ter ficado no corpo do moleque. Porque o Yuji Itadori é despercebido, o cara fez um pacto e não incluiu ele. Que na realidade é porque ele não se importava com a vida dele mesmo. Mas galera, podem ter consciência disso, o Itadori vai passar atropelando o rei das maldições. Só quero ver esse dia chegar. Porque este mangá de Jujutsu Kaisen agora promete um futuro na obra que será mais caos ainda. Afinal, nenhuma hora ficou normal, foi todo o tempo assim. Uma loucura atrás da outra, que sério, só tem a melhorar. Mas eu não sei se eu já falei pra vocês, que se você chegou até aqui, tu é um mito, cara. E os mitos são lendas, então bora apoiar esse canal, que só chegam aqui quem se torna os verdadeiros apoiadores do canal. Porque quando batemos a meta, você terá feito parte dela, com a galera, que já é membro desta comunidade. Por isso te espero nos outros conteúdos. E até lá, valeu e fui!